Fala, meu filhote, sou de novo o professor Vitor Mardoc aqui do canal Física Mardoc. E hoje a gente está aqui desse jeitinho diferente para falar sobre lançamento vertical. Depois da vinheta, tu vai aprender Física Sem Trauma. Olha só, gente, lembrando que a gente vai começar a falar hoje de lançamentos, só que esses lançamentos todos eles vão ocorrer no vácuo. Isso quer dizer, a gente vai sempre desconsiderar a resistência do ar, tá bom? A gente não tem resistência do ar. Olha só, eu botei aqui um corpinho e lancei esse corpinho para cima com uma velocidade V0. Ora, como você pode perceber, esse corpinho vai subir, 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 até atingir uma altura máxima. Na subida, a gravidade que age nesse meu sistema, ela age para baixo, afinal, ela vai continuar agindo para baixo aqui durante todo o lançamento. E agindo para baixo, a gente vê que a aceleração e velocidade têm sentidos opostos. Então aqui na minha descida, na minha subida, eu vou ter um movimento retardado. Então a velocidade vai diminuindo, 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 até o ponto que ela vai atingir o menor valor possível. O menor valor possível que essa velocidade vai atingir vai ser igual a zero. A partir do momento que essa velocidade atingir o valor dela igual a zero, eu vou inverter o meu sentido de movimento. Então esse corpo que estava se deslocando para cima vai parar e agora vai passar a se deslocar para baixo em um movimento acelerado. Olha só, eu não estou considerando aqui nenhuma força a não ser a força-peso. Então esse movimento só se dá com a força-peso e a minha aceleração é a própria gravidade. Essa aqui é a sacada do lançamento vertical. E aí, quando a gente fala de lançamento vertical, existem três coisas que vocês têm que saber sobre o lançamento vertical. Primeiro é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Sempre, tá, gente? Como a gente está considerando aqui que eu não tenho resistência do ar, e eu acho que eu já repeti isso umas 50 vezes só nesse vídeo, o tempo de subida é igual ao de descida, tá? Outra coisa importante, também por não ter resistência do ar, a massa do meu corpo não influencia no movimento. Então vamos escrever aqui, a massa não influencia no movimento. Isso é muito importante, então eu quero que tu tires da tua cabeça esse negócio de que o corpo mais pesado cai mais rápido, tá? Isso não é verdade. Não te esquece disso. E por último, mas não menos importante, olha só. A terceira observação, ela diz pra gente que a velocidade ela é igual em módulo em pontos de mesma altura. Veja só, eu vou pegar esse corpo bem aqui em um momento qualquer da subida e em um momento qualquer da descida. Perceba que em ambos os desenhos, né, tanto na subida quanto na descida, eu peguei pontos de mesma altura. Eu vou dizer que na subida esse corpo ele passou por aqui com uma velocidade V1 e na descida ele passou por aqui com uma velocidade V2. A matemática mostra pra gente o seguinte, o módulo da velocidade V1 tem que ser igual ao módulo da velocidade V2. Então, em pontos de mesma altura, eu tenho o mesmo módulo da velocidade. Ah, Mardoc, isso vale para o movimento inteiro? Vale para o movimento inteiro. Tanto que se eu pegasse aqui, por exemplo, a minha velocidade V0, né, que é a minha velocidade inicial de lançamento, e a velocidade final, eu teria também o mesmo resultado. O módulo de V0 tem que ser igual ao módulo de V. Ai, módulo. Por que você está falando em módulo? É porque lembra que, por essas velocidades terem sentidos opostos, elas têm também sinais opostos. Se uma está para cima, a outra está para baixo. Então, uma é positiva, a outra é negativa. Então, quando eu falo módulo, eu estou falando que é um valor numérico que é igual, tudo bem? Elas não são completamente iguais. Ah, Mardoc, beleza. Então, lançamento vertical é só isso? É só isso. A única coisa que precisa saber a mais de lançamento vertical são as equações desse lançamento vertical. Ei, peraí. A gente já viu a aula de MRUV aqui no canal. E o lançamento vertical é um MRUV, no qual a aceleração é a gravidade. Então as equações que você vai utilizar são as mesmas. Olha só. V é igual a V0 mais A vezes T. É a equação que você vai utilizar para relacionar velocidade e tempo. Só lembra que quem faz esse papel de aceleração é a gravidade. A gente tem aqui que ΔS é igual a V0T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Aí, em algumas questões, ele pode chamar esse ΔS de altura, né? Vai chamar a aceleração de gravidade, mas a equação tem o mesmo formato. E, por último, mas não menos importante, a equação de Torricelli, que diz que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, ou 2GH, como você preferir chamar. Essas são as equações que você vai utilizar para trabalhar
um lançamento vertical. Gente, não tem nada de novo nisso aqui. A gente já falou de MRUV e o lançamento vertical é um MRUV, tá bom? Cuidado só com as nomenclaturas, dependendo de onde você for estudar, em qual literatura você for ler sobre isso, ele vai estar colocando a aceleração como um G de gravidade e um ΔS como um H de altura. Não são fórmulas novas, não são coisas diferentes. É tudo que a gente já viu aqui no canal, tá bom? Então olha só, eu quero que tu copies esse resuminho aqui que a gente vai falar agora de princípio de Galileu para queda livre. Vamos lá, filhote. Agora que a gente já falou sobre toda a teoria de lançamento vertical, tem mais uma observação que eu quero fazer contigo. Eu quero falar sobre o princípio de Galileu para queda livre. Ah, mas Doc, mas tu vai falar do princípio de Galileu, tu nem falou de queda livre. Olha, nem vou falar de queda livre, tá, gente? Por quê? Cara, o que é a queda livre? A queda livre nada mais é do que um lançamento vertical, do que um movimento vertical, onde a velocidade inicial é igual a zero. Então, por exemplo, quando eu for escrever minhas equações, vai ficar assim, olha. V é igual a V0 mais A vezes T. Só que o V0 vai ser igual a zero. ΔS é V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Só que isso aqui tudo vai ser zero. V quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o meu ΔS, né, que seria a minha altura. Isso aqui vai ser zero. Moral da história é que você tem as mesmas equações, tudo bem? Trabalhadas como se fossem equações novas, para você ocupar mais espaço na sua cabeça. Não precisa. São as mesmas equações que a gente trabalhou no MRUV e em lançamento vertical. O que você precisa saber de uma queda livre é que ela é um movimento vertical cuja velocidade inicial é igual a zero. Tá, Madoc, então se o lançamento vertical é só isso, o que foi que o Galileu descobriu de macho? Olha aqui comigo. Vou pegar então aqui um corpo cujo a velocidade inicial dele seja igual a zero, tudo bem? E esse corpo vai cair. Madoc, Galileu descobriu que o negócio vai cair, que o corpo vai cair. Calma, não foi só isso que o Galileu descobriu. Eu vou pegar então e vou medir a distância que esse corpo percorre em intervalos de tempos iguais, como vocês podem ver aqui, ó. Vou dizer que eu tenho um tempo t, aqui eu tenho outro tempo t e aqui mais um tempo t. Veja só, gente, esses intervalos de tempos então são iguais e a gente pode ver que no mesmo intervalo de tempo a distância que o corpo percorre aumentou. A distância que o corpo percorre aumentou, porque como eu tenho aqui uma aceleração, a velocidade desse cara está aumentando, então ele vai percorrer distâncias maiores. Até aí, nada demais, nada novo sob o sol. O que o Galileu descobriu é que havia uma proporção nesse crescimento. Olha só, no primeiro intervalo de tempo t, esse corpo ia andar uma distância d. Mas Doc, quanto é que vale essa distância d? Depende do intervalo de tempo que eu estiver considerando. Pode ser que aqui seja de 1 em 1 segundo, pode ser que seja de 1 em 1 segundo. Pode ser de 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5, 13 em 13, 27 em 20, enfim. Pode ser qualquer valor de tempo, desde que sejam valores de tempos iguais. A questão é que no próximo intervalo de tempo t, o Galileu descobriu que essa distância percorrida tinha que valer 3 vezes d. No próximo intervalo de tempo t, essa distância percorrida tinha que valer 5 vezes d. No próximo intervalo de tempo t, essa distância teria que valer 7d. Depois disso, 9d. Depois 11d e assim sucessivamente. Olha só o que o Galileu descobriu, cara. O Galileu descobriu que essa distância percorrida em tempos iguais, ela aumenta de acordo com uma PA de razão 2. E vão ser sempre esses valores. D, 3d, 5d, 7d, 9d, 11d, 15d, d pra caramba, mas sempre usando os números ímpares, tá? E que essa distância, ela vai sempre se dar, sempre vai crescer dessa maneira, se, somente se, eu considerar que esses intervalos de tempo são iguais, tá bom? Então eu tenho que medir esse tempo de 1 em 1 segundo, de 3 em 3, 5 em 5, 22 em 22, tanto faz, beleza? Isso aqui pode parecer muito bobinho, pode parecer que não vai te ajudar, mas isso aqui ajuda muito a fazer questão. E olha só uma outra dica. Isso aqui não vale só para lançamento vertical, não vale só para queda livre. Vale também para MRUV, né? Um movimento retilíneo uniformemente variado, como quando eu tenho aceleração constante e a velocidade inicial igual a zero, tudo bem? Olha só, gente, a gente vai ficando com essa aula por aqui, ela é uma aula super rapidinha, até porque toda a teoria de lançamento vertical a gente já tinha visto antes em MRUV. Mas Doc, eu não assisti a aula de MRUV, não entendi quase nada. Volta aqui no canal, a gente tem aula de MRUV, ela tá bem completa, bem legal para ti, tudo bem? Então, a gente vai ficando por aqui. Deixa o teu like, deixa o teu comentário aí embaixo, o que tu queres ver no canal, como tu queres ver, tá bom? Ativa o sininho e eu tô te esperando para aprender física sem trauma aqui no YouTube.